Olá, meus amores do primeiro D de língua portuguesa. Vamos estudar nesta semana sobre o barroco no Brasil. É um assunto que cai muito em vestibulares, no Enem, que é muito importante para vocês, estudantes, hoje, se aprofundarem nesse tema em literatura brasileira, exatamente sobre o barroco, porque ele foi introduzido exatamente no Brasil por intermédio dos jesuítas, inicialmente no final do século XVI, e que tratava também de um movimento apenas designado à catequese daquela época, porque os jesuítas eram uma congregação de sacerdotes, de padres religiosos que se dedicavam a catequizar especialmente o povo brasileiro, aquelas classes mais que não eram desenvolvidas na sociedade. Aí, a partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente, ok? Então, meus amores, vamos estudar um pouco mais sobre o barroco no Brasil. Estudo muito fantástico em literatura nos dias atuais. Vejamos no contexto histórico do barroco. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Então, o barroco no Brasil foi o estilo artístico. A partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente. O barroco no Brasil foi o estilo artístico dominante durante a maior parte do período colonial, encontrando um terreno receptivo para um rico florescimento. Fez sua aparição no país no início do século XVII, introduzido por missionários católicos, especialmente os jesuítas, que para lá se dirigiram a fim de catequizar e aculturar os povos indígenas, nativos e auxiliar os portugueses no processo colonizante. Temos aqui também a escravidão, que foi marco neste período do barroco, dos nativos indígenas, que eram escravos, e dos negros africanos, iniciada no século anterior, estava no curso no país. O barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Coloquei aqui dois versos, duas partes deste poema, para que vocês possam conhecer. Diz assim, cantem, poetas, o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara, pátria, firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira,
pode estancar a Lácia e grega lira. Esse poema, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o naufrágio sofrido por um deles, o donatário Jorge Albuquerque Coelho. A segunda parte aqui do poema diz assim: as déficas irmãs chamar não quero. Que tal invocação é vão estudo? Aquele chamo só de quem espero. A vida que espera, enfim, de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora sem ele, tosco e rudo. Que por razão negar não deve o menos, quem deu mais a míseros terrenos. Caríssimos alunos, fico por aqui nesse vídeo, explanando um pouco sobre o barroco no Brasil. Ok? Beijos, abraço, até a nossa próxima aula.